Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de setembro de 2014, é uma segunda-feira. O verbete é de número 3160. Ele tem 8 páginas, 55 logias e 38 máximos. O tema é arquitetura verde. Foi elaborado segundo a especialidade intrafisicologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veteraníssima Sônia Batista. Sônia Barbosa Batista, ela é graduada em arquitetura e urbanismo, especialista em desenvolvimento urbano e rural, mestre em construção, brasileira, natural de Belém, Pará, voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 2009, docente em Conscienciologia desde janeiro de 2013 e tenepsista desde 2013. A arquitetura verde é o ato, processo ou efeito de planejar, projetar, construir, utilizar, conservar, reutilizar ou demolir as edificações, minimizando os impactos aos ecossistemas locais e maximizando os efeitos socioeconômicos benéficos à humanidade em prol da evolutividade consciencial, da renaturalização e do reequilíbrio das condições de vida do planeta. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da autossustentabilidade evolutiva, o holopensene pessoal da consciência ecológica, o holopensene grupal da racionalidade cosmoética no uso dos bens naturais, os lúcidos pensenes harmonizados com a natureza, o holopensene pessoal de mini-peça do maxi-mecanismo, o holopensene grupal da preservação ambiental pró-consecução da maxi-proexis, os harmonopensenes das tarefas assistenciais na Reurbim e na Reurbex. Na fatologia, a abordagem sistêmica do novo paradigma ponderando o presente e o futuro. O repensar da forma de construir e habitar. A readmissão das raízes instintivas do homem, abrigo, água, luz, ar, natureza. O edifício habitat vivo, sobrepondo-se ao edifício obra de arte. O lar verde lar. As incertezas e contradições coexistindo na conceituação da arquitetura sustentável. O desafio por novas soluções em um universo ainda desconhecido e inexplorado. A crise de crescimento arquitetônico para a manutenção da natureza. A proposição da arquitetura de baixo impacto humano e ambiental. A diminuição de substâncias tóxicas aos ecossistemas. A perspicácia de morar de bem com a natureza. A prática da convivialidade sadia, a ecologia da reconciliação, a bússola da consciencialidade planetária. A gente quer ressaltar que a fatologia tem 21 linhas e constitui o máximo para o verbete, e que a gente só leu uma parte, que tem muito ainda para ler e de importância, né? Na parafatologia, a facilidade da autovivência do estado vibracional, o nosso EV, né? Profilático, no ambiente construído verde. A habitação verde interagindo com as bioenergias, o edifício verde menos energívoro, a inexperiência da elencologia, da indústria da construção civil com as bioenergias, o comprometimento kármico decorrente da produção de poluentes, o princípio consciencial participando do maxi-mecanismo multidimensional e interassistencial. A lignina, potencializando a TENEPS e a escrita tarística. O fitoectoplasma, proporcionando a remissão de mini-doenças. As consciexes para ecologistas, auxiliando no pioneirismo a estabilidade da Terra. O para-direito, aplicado a todas as consciências, o senso de pertencimento ao cosmos. Também a gente chama atenção que tem mais 21 linhas na parafatologia,
o que constitui outro máximo para o verbete, e que também a gente convida todos para lerem com mais calma, porque a gente só citou alguns itens. Na argumentologia, nós destacamos intrafisicologia, que no âmbito da energossomatologia, a verbetógrafa cita 7 tipos básicos de energias e os respectivos exemplos relativos à arquitetura verde. Também ressaltamos o parágrafo caracterologia, no qual, pelo contexto da pensenologia, são listadas 3 expressões da consciência, com exemplos de ações e boas práticas a serem adotados como hábito sadio e rotinas úteis pelos produtores e consumidores da arquitetura ecossustentável. Nós temos também a taxologia, e sob a ótica da intrafisicologia, a verbetógrafa também lista 7 principais etapas de produção da edificação verde e os respectivos princípios sínteses. E ainda temos a conclusiologia, na qual, eu não vou ler aqui todo o parágrafo, mas em síntese, é a arquitetura verde repensando a construção de um modo sistêmico, né, e proporcionando aí uma forma que edifica o microcosmo harmonizado, indo para o macrocosmo, fortalecendo as consciências, o pensênio sustentável no ciclo ressoma e dessoma. Então, é para ver a importância dessa questão. Na remissologia, nós destacamos aconchego botânico, agenda ambiental organizacional, conservação da edificação conscienciocêntrica, edificação saudável e vida ecológica. Apoiar a arquitetura verde revela a inteligência evolutiva e cosmoética, assumindo neorresponsabilidades no equilíbrio da Terra, situação íncita à consecução da PROEX na era da REURBEX. Você já desfruta das vantagens da arquitetura verde? Na condição de espectador ou protagonista? Observa benefícios evolutivos pró-complexos? Na bibliografia específica, a autora contribui com 3 fontes de referência e na webgrafia com 4 fontes. Agora vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens de mega-análise, constituída por Marilene Raganin, Pilar Alegre, que está aqui presente, e Socorro Frazão. Interconvivência, ecobioconstrução, fitoconvivialidade, sustentabilidade, ecoarquitetura, bioarquitetura, preservação, reequilíbrio, ecohabitar, enverdecer, inteligência, cosmoética, paisagismo, urbanismo, conviviologia, reurbexologia, intrafisicologia, reeducaciologia, interassistenciologia e autorrevesamentologia. Antes da gente passar propriamente para a tertúlia, eu vou fazer mais uma chamada aqui da promoção da compra antecipada do Léxico de Ortopensatas, que é a mega obra do professor Valdo Vieira, né? É a obra verde da Conscienciologia, né? Porque ele está fazendo a síntese de tudo que ele pode, né? Tanto da vida dele, na interação com a implantação da Conscienciologia e da reurbanização do planeta. Então, a gente tem aqui uma promoção, que se você faz a compra antecipada do Léxico de Ortopensatas, você ganha 25% de descontos financeiros, fora o fato de você já entrar aí nesse Holopensene, né? Dessa Mega Giscom, que é um Holopensene extremamente organizado, né? Ortopensênico e tal. A gente tem aqui, então, os 2 volumes que saem de R$ 340, que é o preço dele, por R$ 272, ou seja, são os 20% de descontos. Eu não sei se ficou claro, a obra é em 2 volumes. Quem estiver interessado, quer dizer, quem estiver por aqui, pode ir lá na epígrafe e faz a sua compra ali mesmo.
Quem está fora de Foz do Iguaçu pode entrar em contato com a Editares, editares.org, ou pelo telefone 45 código de área 2102-1407. A Epígrafe tem o telefone 45 código de área 3525-0867. E a Epígrafe também faz a venda pelo Shopcons, que o endereço é www.shopcons.com.br. E eles alertam que o frete é pago pelo comprador. E eu também não me canso de dar a sugestão. Ao invés de pagar o frete, se organiza em passar uma semana aqui nesse balneário energético com a gente, né? E pega o livro e vai de volta. De todo modo, quem não puder fazer nenhuma dessas opções e tiver querendo participar dessa promoção, ainda tem todos os centros educacionais do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é o IIPC, em cada uma das cidades onde ele tem o centro educacional, eles estão também fazendo a venda antecipada do léxico de ortopensadas. Então, gente, estão todos convidados aí a participarem conosco aí desse movimento, né? Esse léxico vai ser um movimento aqui da Conscienciologia. Bom, antes da gente entrar aqui nas primeiras perguntas, a gente vai querer saber de você o que te motivou, apesar da gente ter lido a sua mini bio, a gente sabe que você é da área, mas mesmo assim, dentro da sua área, como você mesmo colocou, tem várias pessoas que não estão nem aí, né, para a questão verde. Exatamente. O que te motiva isso, a fazer esse trabalho? Boa tarde, professora Rosa. É um prazer enorme voltar a essa cadeirinha diferente aqui. Faz todo sentido e toda a diferença, né? Quero cumprimentar também os tertulianos, os teletertulianos e os paratertulianos, né? Também quero agradecer a Equipim e a Equipex da Enciclosapiens, né? Porque nos ajuda desde a escolha do tema até a apresentação. Então, é o processo construtivo aí do verbete, né? Fazendo uma... construtivo e sustentável. A minha assessora aqui está dizendo, está complementando. Então, o título do verbete, que eu gosto muito dessa entrada, eu presto muita atenção quando todos os verbetógrafos explicam como é que eles chegaram ao título do verbete. Isso. Porque eu vejo uma incidência direta dos amparadores nesse contexto, né? Eu, na verdade, eu tinha sugerido à Enciclosapiens 2 temas, telhado verde e jardim suspenso, né? E tinha um outro espaço protetor, que esse também foi aprovado. Mas aí, para minha surpresa, a Enciclosapiens reenviou um e-mail sugerindo arquitetura verde. E quando eu li aquilo, eu passei 2 dias pensando, eu disse, poxa, mudou completamente, porque aí eu tenho que pesquisar mais, contextualizar mais, ou seja, mais global, não é? Mas aí, na primeira hora, eu disse, não, isso vai dar muito trabalho. Porque eu já tinha feito o outro verbete, arquitetura inclusiva, e o outro, né, conservação da edificação conscienciocêntrica. Então, como eu sou arquiteta, eu tenho a obrigação de fazer um estudo mais aprofundado, ver o que é que avançou na área, para poder fazer a síntese, né? Então, como profissional, eu tenho essa responsabilidade. Aí, no segundo dia, eu comecei a pensar, poxa, comecei a lembrar da minha infância, da minha afinidade com a natureza. Já quis até fazer um doutorado em telhado verde. Aí eu disse, poxa, tem tudo a ver. Eu vou encarar, deixa de preguiça, vou encarar. E foi, assim, excelente, porque, apesar de ter essa afinidade, a minha visão ainda era muito superficial, né? Muito assim, não, eu sou amiguinha da natureza, mas o que é que eu estou fazendo para isso? Falar não adianta. Só falar não adianta, né? A gente tem que ter ações, né? E aí eu comecei a escrever. Esse foi um verbete que saiu super rápido, porque eu pensei muito na minha experiência. E o que é que a minha responsabilidade também. E o que é que eu precisaria fazer a partir de então? E o que mais me impactou foi porque não foi lido a conclusiologia, né? Mas eu até vou ler, porque aí eu introduzo quem não é da área ao tema, para ter uma dimensão
da proporção desse tema, né? Na página 6, conclusiologia. A indústria da construção civil, importante consumidora de recursos naturais do planeta, gera toneladas de resíduos e emite enorme quantidade de gases poluentes à atmosfera. A arquitetura verde repensa a própria construção de modo sistêmico, promove alteração consciente no entorno e, em escala evolutiva, edifica microcosmos harmonizados ao macrocosmo, fortalecendo nas consciências o pensene sustentável no ciclo ressoma-dessoma. Então, quando eu escrevi isso aqui, eu fiz uma reflexão do que eu tinha aprendido no verbete. E, na verdade, apesar do tema ser arquitetura, eu ser arquiteta, mas, na verdade, o que é que me acrescentou? Eu pensei, eu refleti sobre a dinâmica evolutiva, o valor da vida, não só das consciências, nós, como também dos princípios conscienciais. Não é? Não, isso aqui que você fala do ciclo ressoma-dessoma, o que a gente faz hoje está preparando para nós mesmos amanhã, né? Exatamente. Então, o que é que eu pensei também, o que é que a minha reflexão, que me agregou, né, para sair da minha superficialidade, pensei na competição e no mutualismo, não é? Que é a maneira, nós competimos com a natureza, né, quando devíamos ser parceiros, né? Na degradação ou conservação da natureza, é uma opção nossa. Na insaciabilidade ou na sustentabilidade, que nosso padrão ainda é da insaciabilidade. Mesmo que a gente tenha, ainda não é suficiente. Não é? Estamos sempre querendo mais. No isolacionismo ou na convivialidade. Não é? Ou nós tratamos a natureza como um objeto. Um objeto que está lá, a gente pega a qualquer hora, usa e descarta. Né? No egoísmo ou no fraternismo, né? No assédio ou desassédio, porque nós estamos assediando os ecossistemas, do qual fazemos parte. Né? No belicismo ou do pacifismo. Quantas guerras e a previsão, né, da próxima guerra ser em torno da água. Né? Os países que têm água, como nós, o nosso Brasil, né, que é muito rico em água, então vai ser alvo, como os árabes são em relação ao petróleo. Não é? Então, nós temos que nos preparar, ficar atentos a isso, porque há muito belicismo, tratamos a natureza com muito belicismo, e a saída é começar a pensar para ver se a gente encontra caminhos para o pacifismo. Não é? Então, eu vejo a indústria, o que eu queria esclarecer para as pessoas é que a indústria da construção civil é uma indústria. E, como tal, pensa no lucro. Não é? É óbvio que o arquiteto trabalha para atender o cliente, a melhor forma, tudo, mas ele está inserido nessa indústria. Muitas vezes, o arquiteto é que dá o ponto de partida para tudo, ele não tem condição de opinar. Né? Vem lá as exigências para fazer, os prazos curtíssimos, não dá tempo nem para pensar. Ou seja, ele está inserido num esquema porque eu considero esquema, que não dá para sair daquela forma. Então, tem que fazer muita reflexão para pensar que a gente está inserido numa indústria, e o que está prevalecendo é o lucro máximo, né? O lucro ótimo. Não é? E o que é que acontece? A espécie humana, sim, a indústria, e depois eu evoluí, por isso que eu coloquei esses dois verbetes, empreendimento sustentável. Então, se é uma indústria, a gente tem que fazer empreendimentos sustentáveis. E empreendimento reurbanizador. Quase foi um crescendo, por isso que eu coloquei esses dois verbetes que eu convido a todos a lerem. Né? Então, para tudo isso, com esse modo de pensar, o que é que a indústria da construção civil vai produzir? É um produto cosmoético. Porque assim, eu quero deixar bem claro que é uma indústria, como de tecido, de alimento, de sapato, não é? Mas podemos fazer um produto cosmoético. Não é verdade? Então, e esse produto cosmoético, ele passa pelo equilíbrio dinâmico natural entre o organismo humano e os fatores ambientais. Parece ser lógico, simples, né? Mas ainda não estamos acostumados, ou não temos sinapses
para evoluir nesse sentido. Então, o que é que eu pensei? Quando eu comecei a pensar sobre essa situação, eu disse, não, a proposta do verbete não vai ser, porque eu não tenho nenhuma lei uma norma, uma lei que me diga, é assim, como na arquitetura inclusiva, eu tinha uma norma a obedecer, então não podia fugir muito daquele contexto, né? Mas aqui não é bem o caso, tem várias normas, mas não tão determinante, porque a norma da acessibilidade, ela já tem força de lei. E aqui ainda não temos nenhuma nesse sentido. Ainda, né? Ainda, né? Deveria já ter. Então, qual foi a concepção? Porque quando eu penso um verbete, eu penso qual é a tese que eu vou defender. Né? Porque senão a gente vai encontrando as pesquisas, tudo é importante. Mas quando a gente pensa, não, eu quero passar isso. Aí a gente fica mais coerente no verbete, né? Não dá tanto trabalho. Aí é enciclossápios para corrigir. Você cria um foco, né? Exatamente, então esse foco. Então, eu pensei em expor princípios, né? Para a pessoa poder refletir sobre aqueles princípios e começar a se direcionar, porque eu raciocino muito assim, se eu sei os princípios, sei que aquilo é prioridade para mim, eu consigo raciocinar naquele contexto. E o que me vem, eu consigo ter mais discernimento para saber se é melhor. Né? Então, era isso que eu queria passar nesse verbete, e ao fim da tertúlia, ou de ler o verbete, ou as pessoas que vão ver depois a gravação, pudessem responder à questionologia, que é, você, leitor ou leitora, já desfruta das vantagens da arquitetura verde, na condição de espectador ou protagonista? Não é? Então, essa segunda pergunta, a que condição que você está vivenciando a arquitetura verde, é que é o X da questão. Eu, apesar de ter que respeitar alguns princípios nos projetos, eu ainda era espectadora, estava esperando que as universidades fizessem pesquisas, estava esperando que alguém desenvolvesse uma tecnologia para facilitar o meu trabalho. Né? Então, a partir desse verbete, eu acho que é o ponto zero que eu assumo a condição de protagonista. A gente está vendo, você já está vestida de verde e coberta de flores. Foi para evocar. Fazer a evocação, não né? Não sei se vocês perceberam. Então, foi de propósito. A gente está para fazer a evocação, entrar no clima. Eu percebi isso. Tudo bem? Podemos passar, então, para as perguntas? A verbetógrafa, a professora Sônia, estrangeirismologia, página 1, segunda linha. Poderia falar sobre o significado da expressão Green Gap dos consumidores? Desculpe. Essa é a pergunta? Green Gap dos consumidores? Isso, mas aí tem uma complementação. Certo. Como podemos conscientizá-los melhor perante a SOCIM hiperconsumista? Pois é fazendo a tarefa do esclarecimento mesmo, é fazendo o que eu estou fazendo aqui. Não é? Escrever dentro das nossas possibilidades e começar a publicar. Porque o que é que a gente vê? Um oba-oba em cima de tudo, da cultura verde. Não é? Então, teve o nome verde, cobra mais caro o produto, e olha que eu estou falando de qualquer produto, a verdura, o que for, inclusive a arquitetura. Então, falou na palavra verde, eco, então é politicamente correto. Não é? Então, existe um gap realmente entre o que nós sabemos e o que existe. Entre a maneira das empresas fazerem as suas propagandas, os seus marketings e a ação delas. E elas sabem que existe esse gap, mas nós ainda não. É? Porque, assim, não é que eu tivesse com um gap tão grande, mas existia ainda um gap na minha cultura, né? Cultura verde. Tanto é, não, eu sou amiguinha da natureza, então isso para mim já bastava, e é muito pouco. Aí mostra, veja, eu tenho afinidade com a natureza. Quando eu fiz a retrospectiva da minha infância, sempre me aproximei muito da natureza, sempre defendi os animais, ficava irritada quando alguém maltratava um animal. Criei já muito cachorro, galinha, um monte de peru, esquilo. Então, sempre teve muita coisa na minha casa, né? Até macaco. Então, assim, eu achava que já estava fazendo a minha parte. Mas era muito pouco.
Então, como se trata da nossa preservação também, então temos que começar a nos aprofundar mais no que significa isso e começar a fazer pesquisa. Quando lhe apresentarem qualquer que seja o produto, vai investigar, realmente ele é verde? Então, não há outra maneira de diminuir esse gap se você não for buscar a informação. Né? Em Fatologia, página 2, sexta linha, de baixo para cima. Poderia falar se a etiquetagem de eficiência energética é confiável no nosso país dos jeitinhos e maracutaias? Existe um órgão governamental responsável pela etiquetagem? Tem o Procel, que exatamente faz aquela classificação dos eletrodomésticos, tem do A, B, C, né, D. Então, o A é o que tem maior eficiência energética, e o D não tanto. Né? E, assim, eu acho que é bastante confiável, porque é um... Eu só não entendo uma coisa, você sabe que tem um mais eficiente do que o outro, por que não deixa de fazer o menos eficiente, só faz o eficiente? Qual é o problema? Entendeu? Pois é, são as contradições da cultura verde. Eu não consigo entender. Não é? São as contradições da cultura verde. Eu deveria produzir só o que for mais eficiente. Mas, assim, eu não estou querendo, digamos assim, dizer sim ou não. Eu só coloco para reflexão. A gente está ainda em fase de adaptação. Não é? Então, se você for de um extremo para outro, muita gente pode ficar até assim, sem entender qual é o processo, ou sem ter acesso àqueles produtos, porque os que têm maior eficiência energética custam mais caro. Eu sei disso, mas aí o governo tem que entrar. Então, eu acho... Mas custa mais caro porque não é possível que seja tão mais caro. Mas essa reflexão eu também fiz, né? Porque tem até em algum lugar do verbete que eu digo que os produtos verdes não oneram a sociedade. Pelo contrário, mas é a tal da transição, da cultura. Então, a pergunta foi muito boa, a pergunta do gap, né, do Green Gap, porque a pessoa precisa diminuir isso. Veja, uma pessoa como a professora Rosa, mas por quê? Aí pergunta às empresas, chove no e-mail das empresas, no site da empresa, isso. Não, eu não quero isso. Isso aí é uma pressão. E aí eles vão começar a pensar, né, que ele tem que dar uma resposta a essa demanda, aí vão começar a acelerar essa mudança. Porque enquanto nós não tivermos essa consciência, somos nós que temos que nos mudar primeiro e depois pressionar os outros para que a coisa aconteça. Né? Eu acho que seria conveniente, eu não sei se alguém vai perguntar, mas eu acho bem apropriado falar na coloquiologia. O primeiro que eu coloco na página 1 é o despertar da rã cozida. Essa história é contada como o sapo cozido lá no Nordeste, como o caranguejo, o guaiamum cozido, né? Tem várias coisas, mas eu não estava nem pensando nisso, mas eu recebi essa mensagem de uma colega que é engenheira, ela nunca manda nada, e eu estava escrevendo o verbete. Tem um livro, A Síndrome do Sapo Cozido, eu até botei na referência do meu verbete, que fala sim, eu sei, você usa o sapo, né? Mas que essa mensagem era rã. Então, eu digo, ninguém come rã. Eu vou botar, aliás, ninguém come sapo. Aí eu vou colocar rã, porque... Come rã. Aliás, me confundi tudo. Ninguém come sapo, come rã. Come rã. Né? E eu não poderia colocar caranguejo nem guaiamum, porque é uma coisa muito do Nordeste. Então, em outros países não vão entender o porquê dessa situação. Então, eu coloquei o despertar da rã. Agora, veja, qual foi o verbo que eu coloquei? O despertar, não é? Porque se a rã está cozida, por que o despertar? Ela já está cozida, né? Porque o verbete foi escrito sobre a ótica do paradigma consciencial. Você sabe o que eu entendi aqui? Porque eu estou estudando sobre eletromagnetismo. Então, tem uma citação que eu vou até colocar no verbete, que diz assim,
A gente está sendo cozido, Sim. a gente está sendo Sim. cozido vivo. E aí, quando eu li isso aqui, eu falei assim, é o nosso despertar. A gente já está cozinhando. Sim. Entendeu? A gente está sendo cozido já. Então, o despertar da rã é nós despertarmos para Sim, essa questão. mas não só isso, né? Porque quantos de nós teremos que morrer, até na sua pesquisa, né, dos como é o nome? Eletromagnetismo. Pois é, o eletromagnetismo, quanto de nós já estamos cozidos? Não é verdade? Aí pronto, já que eu estou falando do paradigma consciencial, e a consciência não morre, nem os princípios conscienciais, né? Então, quando a gente chegar no extrafísico, a gente vai ter uma noção mais cosmovisiológica do que aconteceu. Então, talvez na próxima ressoma, a gente consiga ser mais esperto e não se deixe cozer, né? Então, para quem não sabe da história, é o seguinte, se imagine você próprio, um exemplo, você próprio, se imagine num caldeirão de água fria. Aí coloca um foguinho embaixo do caldeirão, aí aquela água morninha, gostosa, você vai gostando, se acostumando com aquele ambiente. Tá ótimo, maravilhoso. Aí depois a água vai começando a ficar, mas aí você já tem uma repercussão somática, você já está cansado, você já está, sabe aquele negócio, não tem mais energia para reagir, até que é cozido, não é verdade? Então, o que acontece? Se você for sendo colocado dentro de um caldeirão fervente, você dá logo um pulo e não chega a morrer, não é? Então, é uma reação. Então, eu faço a comparação, a analogia, com o que está acontecendo agora. Todos nós estamos sendo cozidos, né? Os edifícios doentes, né? A poluição. Na minha casa, eu moro numa via principal, lá no Recife. Eu varro a casa, no dia seguinte está cheio de poeirinha, que é dos automóveis, né? Cheio de poeirinha preta. Eu imagino, disse, poxa, eu estou vendo que meu piso é branco, que eu gosto de ver logo a sujeira, que eu sou muito alérgica. Então, eu lá vejo, poxa, imagina isso no meu pulmão, não é? Então, veja, nós já estamos sendo cozidos. E algumas pessoas não têm tanta resistência que já vão passar para o extrafísico direitinho com essa história. Então, é melhor a gente não precisar despertar no extrafísico e começar a despertar agora. E eu achei que isso aqui, você veja, o que é a questão do amparo. Eu não me lembrava mais disso. E essa amiga nunca manda e-mail para nada. Ela não gosta dessas mensagens, de passar mensagem. E quando eu vi aquilo, chega... Poxa, é a síntese do meu verbete. Essa é a historinha. Ótimo. Parafatologia, página 2, segunda linha, de baixo para cima. De que maneira podemos otimizar nosso contato com as consciências para-ecologistas, auxiliando no pioneirismo à estabilidade da Terra? Pergunta é entrar em contato, né? É isso? A pergunta é entrar em contato? De que maneiras podemos otimizar o nosso contato? Contato você já está. Otimizar o contato. É exatamente tendo uma autoconsciência verde. Isso que significa dizer respeito aos princípios conscienciais. Então, não vejo outra maneira do que você agir, começar a se policiar mesmo, a se vigiar, porque tem muitas coisinhas pequenas que a gente pensa, não, isso não vai interferir em nada. Acontece que, veja, milhões de pessoas fazendo aquela coisinha pequenininha. Será que não interfere? Então, a forma de colaborar com essas consciências mais evoluídas é exatamente pensionizando o verde. A verbetógrafa, Estrangeirismologia, página 1, final da primeira linha. Poderia comentar sobre a Eco House? Eco House é quase que sinônimo do Green Building. São os edifícios verdes, as construções verdes. O que é que significa isso? É você construir com menos impacto ambiental. Isso não quer dizer que você não vá fazer o melhor que seja para você. Eu até coloco aqui, eu acho que na fatologia, o ecologismo, deixa eu pegar aqui a expressão, a ecologia da reconciliação. Porque quando começou, da década de 70 para cá, a falar muito
na ecologia, então surgiram os ecochatos, né? Que tudo tinha que ser para a natureza. Qualquer coisa, a natureza tinha que ficar intocável. Não é bem assim, eu não estou defendendo isso. Eu estou defendendo você tirar o melhor da natureza e devolver o melhor que você tem para a natureza também. Não é? Então, já existem muitas técnicas. Inclusive, eu peguei até esse livro, há uns 2 anos atrás, eu ganhei de presente de aniversário. Nem pensava escrever isso. Ó. O Manual do Arquiteto Descalço. Deixa eu ver aqui. Pronto. Né? Então, tudo que está aqui é de João van Lengen. Ele é um pesquisador, se eu não me engano, da Universidade de São Paulo. E tudo que tem nesse livro é de uma forma super simples, muito adaptada à natureza, não tem grandes problemas, qualquer pessoa pode entender, até porque o livro é bem didático, é tudo na base do desenho, tem pouco texto. Então, não, assim, quem quiser pode até comprar, mas vá na livraria, folheie um pouquinho esse livro e vocês vão ver que tem muitas técnicas ao alcance de todo mundo, né, de todas as pessoas, porque as pessoas ainda não têm esse conhecimento, então também chegam para o arquiteto, não sabe nem o que é que pode pedir, não é verdade? Por outro lado, o arquiteto também não teve essa formação na universidade. Não tem o que oferecer. Não tem o que oferecer. E o que eu acho ainda mais grave é que ainda estamos naquela zona de conforto, não é? O fato, eu já tentei fazer no meu trabalho um edifício escolar verde, mas criou muito problema, porque todo mundo ia sair da zona do conforto. Nós não temos tempo para isso, não é agora, deixa para depois. Agora que vai mudar a administração, eu vou fazer um projeto e vou apresentar diretamente ao secretário da Educação. Não vou mais ficar entre meus colegas, eu vou diretamente a quem manda, para ver se eu consigo epicentrar isso, porque são técnicas que você pode fazer muito facilmente e não vai onerar de forma nenhuma o projeto. Né? Então, é só questão de você procurar diminuir esse gap, né, do usuário, do consumidor, e saber, porque quando você sabe o que quer, você demanda também uma coisa mais útil, mais eficiente, não é? Aproveitando o ensejo aí, você falou em arquiteto descalço. Sim. Poderia explicar para nós aqui o antagonismo entre o arquiteto de salto alto e o descalço? Muito boa essa pergunta, porque vai assim, né, na onda. Bom, o arquiteto descalço é exatamente sair desse pedestal, desse salto, né? Porque a arquitetura tem uma tradição de que assim os arquitetos são aquelas pessoas que determinam, é quase que um monopólio, né? Não tô generalizando, mas isso é uma tendência que a gente aprende na universidade, né? Olha as pessoas por cima, no salto alto, né? Então, nós precisamos fazer como o autor desse livro, John Lange, fez. Ficou descalço e foi mostrar para todo mundo que tudo é possível, né? Que a gente precisa só apenas investigar mais um pouquinho. E tem um senso comum, né? Porque tem a casa de engenheiro civil. Sim. E tem a casa do arquiteto. Sim, claro. A casa de arquiteto, né? Então, a priorização... aquela casa toda maravilhosa. É quase que um showroom, né? É um showroom, então tem que estar tudo melhor. E a questão do modismo, porque esse ano a cor é rosa, aí o ano que vem é verde. Não, agora tem que usar muito espelho. Aí depois, não, vamos botar porcelanato. Às vezes o piso está super bom, mas porque surgiu o porcelanato, é mais nobre, vamos acabar com o piso e botar o porcelanato. Então, existe também na arquitetura, como eu disse, é uma indústria, está inserido na indústria da construção civil, o modismo. Né? Quem faz arquitetura de interior sabe perfeitamente do que eu estou falando. Mas tem também agora uma outra, agora não, já tem algum tempo da linha da arquitetura que já se detém mais a usabilidade, né? A funcionalidade, não mais a questão da beleza e tal. Mas eu me lembro que teve uma época quando começou assim, a aflorar demais essa questão da arquitetura, era mais a parte da beleza que influencia. Com certeza, já está havendo mudança, por quê?
o usuário, o consumidor, quem contrata, já sabe que aquilo não é o melhor para ele. Então, é a importância de você saber o que quer, não é? Porque quando eu fiz a minha faculdade, tinha os professores que diziam assim, a gente apresentava os trabalhos, ele fazia assim, para que isso? Aí virou uma coisa, né? Quando era uma coisinha a mais, um dentinho assim, uma coisa só para embelezar, para ficar mais bonito, para que isso? Né? Porque um bom projeto, você não precisa estar fazendo, como é que eu digo? Cocó? Não, colocando coisas para encobrir soluções que não estão tão boas. Porque uma boa solução é a questão da simplicidade. É o que tem de mais difícil fazer, é uma coisa simples. Porque a simplicidade é uma síntese do que é o melhor, não é? Então, houve uma época em quanto mais telhados, vários telhados, vários níveis de telhados, vários níveis de piso, né? Então, para que isso? Né? Vamos fazer a coisa mais simples, que seja melhor para a conservação da edificação, porque é uma área que eu me preocupo muito. Conservação. A conservação, porque e a conservação começa no projeto. Porque, veja, se você faz um telhado com vários níveis, ou com uma calha, o que é que daqui a pouco você vai ser? Goteira, vazamento, é isso. Se você faz uma casa, digamos assim, com 2 níveis, um telhado com duas inclinações, né? Então, com beiral, poxa, o máximo que você vai fazer é a conservação, dar uma olhadinha se as telhas estão quebradas, se o vento tirou a telha do local. A manutenção é muito mais barata. Não é verdade? E você tem que, no projeto, você tem que prever, cada sistema do projeto tem anos já que a gente sabe que aquilo precisa ser substituído. Então, o projeto tem que pensar isso. Como é que vai substituí-lo? Quando e como? Tem uma norma na ABNT só sobre isso, que eu apresentei no meu primeiro verbete. Não é? Então, se você tem esse cuidado, você faz um projeto para durar o quê? A vida útil, digamos assim, 50 anos, 80 anos. Se você tem todos esses cuidados de manutenção, você consegue 200 anos. Isso significa dizer que você vai diminuir a pressão sobre a natureza. Então, a conservação, você veja que os amparadores não brincam, né? O meu primeiro verbete foi isso, foi, ainda continuo na mesma linha, porque a conservação é fundamental para você ter uma casa também, uma eco-house, como perguntaram. Na verdade, uma eco-house é uma conservação do planeta, né? Sim, com certeza. Tem que levar em consideração todas aquelas fases e aqueles princípios simples que eu cito no fim do verbete. Só ainda na questão do sapato alto e do pé descalço, eu fiquei pensando, trazendo para a nossa realidade daqui do estudo da consciência, assim, em que bolsão estaria isso, né? Essa raiz desse sapato alto, né? Pois é. Eu já pensei nisso, por isso que eu estou aqui me redimindo. Parece muito, a gente começa a lembrar dos palácios, né? Dos rococós. Pois é, precisamente isso. Né? Então, temos que tirar o salto. Aqui na página 5... Na perfilologia e lencologia, o que tu quis dizer com fala mais aqui da personalidade dedo verde? Ah, sim. É aquela personalidade que tudo que ela planta floresce, fica bem. O que eu quero dizer aqui é a sintonia, o sinergismo com a natureza. É aquela pessoa que gosta da natureza, trata bem, as plantas sentem isso, né? Então, elas interagem. Então, elas reagem àquela situação, àquela energia boa que ela recebe também. Em Fatologia, página 2, 10ª linha de baixo para cima. Poderia comentar as incertezas e contradições coexistindo na conceituação da arquitetura sustentável? Pois é, como eu falei, esse assunto está sendo debatido tanto nas universidades quanto em público.
a partir da década de 70. Isso é muito novo. Né? Então, ainda estamos procurando o caminho. É óbvio que tem muitas contradições. Por exemplo, os produtos verdes. Tem muitos produtos que só tem o nome de produtos verdes. E aí já começa por aí. Tem a questão do politicamente correto. Né? Eu estou fazendo, eu estou contribuindo com o ambiente, mas, no fim, não tá contribuindo. É uma ilusão. Porque o que é que eu vejo? Na verdade, para um arquiteto, vamos voltar ao tema do verbete, ao tema. Um arquiteto especificar um material de construção, ele deveria estar, para ser verde, ele deveria ter noção desde a extração até a demolição. Nós ainda não temos esses estudos. Eu vi há pouco tempo não, já deve ter uns 5 anos, que material de construção, dos 10 últimos anos, ele está mais tóxico 20%. Com toda certeza. É isso mesmo. Está aumentando, né? Eu vi isso há 5 anos atrás, então agora... É por isso que eu coloco na caracterologia que o importante é você ter os pensenes, né? Cosmoético, porque as pesquisas influenciam muito. Em vez de você estar fazendo pesquisa para que os materiais sejam mais fáceis de aplicação, para que os materiais fiquem mais bonitos, que os materiais, coisas assim, bem, né, que a gente não pode dizer que não são úteis, são bonitos, mas por trás daquilo, na fabricação daqueles materiais, até para economizar também, é uma economia de matéria-prima, mas não é com a intenção de preservar o ecossistema, é porque a matéria-prima está ficando mais cara. Então, vamos colocar produtos químicos, vamos facilitar as pesquisas para o lucro ser maior. Né? O que está por trás disso, por trás desse pensamento, é isso. Então, aí vem as falácias. Né? Outro livro que eu indico para vocês lerem é Sustentabilidade. Eu gostei muito desse livro, porque existe muita coisa escrita na questão da sustentabilidade, que são falácias. Ele mostra um monte de falácias. Não é? Eu gostei da forma como ele escreveu, muito claro, muito corajosa. Então, para entender um pouco, porque assim, eu fiquei um pouco confusa, que eu li a sustentabilidade aqui, tudo assim muito romântico, né? muito verde. Né? E eu sentia que aquilo não ligava muito bem as coisas. E aí, eu já tinha comprado esse livro em uma das minhas temporadas, mas eu não tinha tido tempo. Aí eu fui arrumar minhas coisas, vi o livro e disse, pronto, agora é a hora de ler. Então, ele fala do direito ao futuro. E isso tem que ter muita reflexão, ainda tem que pensarmos muito. Uma coisa que até com boa intenção, a gente pensa que é verde, e na verdade vai descobrir, é a Verpon. Né? Hoje pode ser que seja útil, é verde. Mas amanhã a gente descobre que não é bem assim, tem outra maneira melhor para fazer. Né? Então, eu indico com muita insistência esse livro, Sustentabilidade, para vocês entenderem o que está por trás disso. Oi, Sônia. Oi. Parabéns. Obrigada. Primeiro, queria perguntar quem é o autor do livro, que você falou agora. Desculpe. Poxa, que indelicadeza. Juarez Freitas. Tá. Eu acho que tem na epígrafe, viu? Tá. E tem na remissologia, tem na indicação também. Aqui em... É o número 1, viu, da bibliografia. Ok. Em Fatologia, na segunda linha, página 2, você fala em readmissão das raízes instintivas do homem. O que você quer dizer com isso? Porque, veja, quais são as necessidades básicas do ser humano? Abrigo, né? Água, luz, ar, natureza. Que, se você for pensar, desde o homem da caverna, é isso que ele busca sempre. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos distanciando cada vez mais a natureza lá fora e nós dentro das caixas, né? dos edifícios, todo quase um bunker, né? Tudo fechado, tudo bem isolado, protegido. Então, nós estamos nos distanciando da nossa natureza. Então, quando isso acontece,
você está se distanciando da sua essência. E aí você está esquecendo das suas necessidades. É por isso que há muitas doenças, aquelas síndromes, as 3 síndromes, pelo menos, que eu cito no verbete, é muito em função disso, da urbanização do ser humano. Né? Então, a gente tem que ter essa troca. A gente tem que... Não podemos deixar de conviver com a natureza, porque nós fazemos parte, nós somos natureza também. Né? Deu para entender? Sônia? Oi? Queria te parabenizar, gostei muito do teu verbete e aproveitar para fazer a pergunta que foi hoje de manhã do professor Valdo, né? Ah, bom. Ali na página 2, para fatologia, a 6ª linha, ali no finalzinho da 6ª linha de baixo para cima, a lignina potencializando a TENEPS e a escrita tarística. Pois é. Ele hoje me perguntou, você vai falar da lignina? Se você não falar, vai levar um carão depois. Eu disse, não, está tudo certo, porque é o seguinte, a lignina é o ectoplasma, é a energia da planta. E ela que, como ele próprio estava explicando hoje, ela que deixa a planta em pé, é que sustenta a planta, não é verdade? E isso, a planta é a base para os animais sobreviverem. E aí vai a evolução, ela está, digamos assim, na base das nossas necessidades. E se a gente não preserva ou não valoriza a lignina, nós estamos também nos impedindo de muitos benefícios que ela nos proporciona. Né? Por exemplo, a expansão das nossas energias. Quando a gente está perto das plantas, a gente se sente melhor, a gente se sente mais inteiro e potencializa o nosso ectoplasma também. Então, eu acho que a lignina é uma energia que nós não valorizamos, talvez eu, pelo menos, não valorizava antes, porque eu também não sabia nem que existia, né? Mas que é fundamental. E pela minha história toda, assim, eu vejo, poxa, sempre que eu me aproximei da natureza, eu tive uma expansão de consciência. Para escrever, vamos agora, a escrita tarística, eu tenho ao lado do meu escritório, eu tenho uma árvore enorme. Eu moro no 3º andar, mas a árvore está acima disso. Então, junto dela, vem os passarinhos. Eu estou escrevendo, tem um passarinho que vem na mesma hora. Aí ele faz, eu já sei que é a hora de parar para almoçar. Então, é o meu relógio. E isso me expande. Às vezes eu estou cansada, olho para a árvore assim, aí descanso o olho, a mente parece... Né? E a TENEPS é a mesma coisa. O que é a TENEPS? A tarefa energética pessoal, né? É uma atividade diária que a gente doa energia. Então, se a gente está doando energia e a gente tem as plantas junto, né? Potencializando essa energia, só ajuda a assistência. Então, daí, para quem mora em apartamento, você recomendaria que a pessoa tivesse plantas, então, dentro do local ali do escritório? Veja, é assim... Eu tô vendendo meu apartamento, estou procurando outro. Eu já coloquei na minha programação. Eu tenho que ter 3 ambientes fundamentais, que eu quero uma residência proexogênica. Então, o primeiro é o local do meu escritório. O segundo vai ser o quarto da TENEPS. Eu quero fazer um laboratório. E o terceiro, na varanda, ou mesmo na sala, eu vou fazer um laboratório de plantas. Então, assim, não recomendo misturar planta em quarto, porque tem aquele processo, né, à noite ela exala mais... O gás carbônico. E também nem ar-condicionado. Mas tem agora, não sei se você viu, o Jardim Quadro Verde, sim, tem até na internet. É o que eu estou dizendo aqui. E aí eles têm uma sequência uma lista de plantas que está se descobrindo que não transforma oxigênio em gás carbônico de noite. Então, que é importante você ter em casa, porque elas consomem todo o tóxico de dentro de casa. Olha, foi bom você comentar. Mas isso é polêmico, eu fico assim, sabe? Polêmico. Eu não vi nenhuma pesquisa que comprovasse isso, por isso que eu não citei. Eu acho. Agora, foi bom você tocar nisso, porque amplia a resposta para ela. Aqui na fitoenergia, eu estou colocando
Deixa eu ver se eu encontro. Eu comprei um livro até dos Estados Unidos que vem assim, a vegetação associada ao piso, ou seja, até no caminho, no paisagismo, você não precisa colocar uma pedra, você deixa um espaçozinho e coloca uma grama, deixa ali. Então, você já não impermeabiliza o solo e você já está tendo vegetação. A parede associada a piso, parede e teto. Na parede, exatamente, são esses jardins suspensos. Aqui em Foz do Iguaçu, eu não aconselho fazer isso, não, porque com todo o piso de lajota, as formigas já entram em casa, que é uma loucura. Imagina se você coloca... lado de fora, no paisagismo. Como a gente... não é dentro de casa, não. Eu já imaginei dentro de casa, você deixar umas gramas dentro de casa. Eu estou sugerindo a parede... que é exatamente isso que você comentou. A parede verde, né? O quadro verde na parede. Sim. Aí não só nisso, mas nos muros. Não precisa estar dentro de casa. Pode até estar dentro de casa. Mas nos muros de limites do terreno, né? Ou no próprio, ou do condomínio, onde for, da pessoa mora em apartamento. Então, veja, se você coloca no muro um chapisco e depois planta, como você antigamente usava aquelas eras, entendeu? Só que hoje tem uma tecnologia que pode usar muitos tipos de plantas, que assim, fica aquele jardim mesmo denso. Então, aquilo você também vai absorver aquela lignina, né? E o teto jardim, que eu não entendo porque ainda nós não usamos essa tecnologia. Então é difícil de permeabilizar, não? Não. Aí é que está. Está vendo as falácias? Tem falácias. As falácias, né, que ocorrem por aí. Por quê? Nós não temos mão de obra especializada nisso, mas temos muitas empresas, inclusive aqui no Paraná, que já trabalham com isso numa boa. Na Alemanha, sei lá, eu acho que desde a década de 50, que os telhados são verdes, né? Imagine uma cidade, se cada telhado fosse verde, qual seria a visão? Quanto de lignina não teria ali para nos ajudar? Não é verdade? Além da harmonia, da expansão que a gente ia sentir, e a questão da poluição, que ela também faz resgate de carbono. Agora, na época que eu fiz a minha casa, eu botei telha branca por causa disso, que dizem que telha branca, quem não quer colocar o telhado verde, que a telha branca é uma outra hipótese, porque acho que reflete toda a onda, reflete não absorve tanto o calor. E também tem uma tinta reflexiva, né? Que já tem uma tinta, mas é mais produto químico, né? Então, eu assim... melhora a planta, né? Exatamente. Agora, existe uma grande reação das pessoas contra essa tecnologia por causa disso, porque é mal feito. Mas isso não é só o telhado verde. O edifício todo ainda é todo mal feito, não é? Você, com 2 anos, você já está com um edifício todo precisando praticamente uma reforma. Por quê? Porque as pessoas não cumprem o time que a construção precisa. Tudo é feito muito na base do... Imagine, você levanta uma parede, no dia seguinte você já está fazendo o chapisco, no outro dia você já está fazendo o reboco, o embolso, está colocando já lá um revestimento, aí depois pinta, ainda mais com uma tinta plástica. Toda aquela água, porque na construção civil, todo o processo construtivo tem água. Toda aquela água que está ali embutida, não consegue sair. Aí o que acontece? Vai explodindo, vai criando aquelas manchas, aquelas bolhas, aquela coisa, né? Então, se você não cumpre, tudo tem seu time, mas não é difícil demais. É quase um tabu falar nisso. E veja, o que acontece? Se você faz uma tinta que pode transpirar, a habitação possa transpirar, por exemplo, cal, ou tintas mais naturais, você deixa aquela água sair. Então, ela vai ficando sequinha e não vai ter tantos problemas. Então, é uma série de situações que eu vejo as pessoas reféns, porque não sabem disso, né? Nossa, tem tanta coisa para perguntar. Como evitar que as formigas apareçam nas casas, não é? Até assim, a gente precisa colocar, eu acho isso tudo, nas escolas. Sim.
nas escolas está sendo colocado isso? Eu não sei, estou afastada da escola já há muitos anos, mas me parece que tem que ser lá de baixo, né? Porque concordo. nós mesmas, assim, eu ainda tenho dificuldade dessa coisa verde, assim, quer dizer, vou separar o lixo, daqui a pouco, não, essa aqui vai junto, né, com o outro, porque o lixeiro não vai separar mesmo, então, assim, ó, a dificuldade que a gente mesmo tem, né, de fazer essas coisas. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouquinho, na Fatuística, página 2, umas 8 linhas de baixo para cima, sobre o desafio por novas soluções em universo ainda desconhecido e inexplorado. Fala um pouquinho sobre isso. E depois, Sônia, eu gostaria que tu falasses um pouquinho mais sobre o produto cosmoético. Sabe, o produto cosmoético, poxa, essa tinta que não deixa a parede transpirar, já é um produto anticosmoético. Então, fala um pouquinho, porque, de repente, assim, ó, como eu tenho essa dificuldade, os tertulianos também, que estão assistindo, também têm. Porque, na verdade, isso a gente se fala de 1970 para cá, um pouco mais, mas isso é novo e a gente está resistindo e resistindo. Nossa, são muitas perguntas, mas olha, o que é que eu quero dizer primeiro? Bem-vinda ao clube. Eu também estou nessa. Nada que não seja, digamos assim, estamos nessa fase, estamos no início, né, eu tenho que olhar para ali, estamos no início dessa virada, são os primeiros passos. Então, deixa eu tentar me lembrar, a formiga, ela só aparece nas nossas casas porque o lugar dela foi tomado, está degradado. Então, ela vem para onde ela está mais fácil, onde tem comida. Se a comida dela não tem, acabou. Eu corroboro com isso, porque eu morei aqui no Serenologia durante os 3, 4 anos, não tinha uma formiga na minha casa. Pois é. Agora que tem várias casas em volta, eu não fico um dia sem as formigas dentro de casa. Então, eu lhe agradeço a pergunta, porque você fez uma síntese, todas as suas perguntas fez uma síntese do que eu estou querendo alertar as pessoas, para não ficar a história da rã cozida, não é? Porque é uma questão de equilíbrio, tudo é uma questão de equilíbrio. Se a gente não deixa, que a gente participa desse desequilíbrio, o que é que vem? É a lei da ação e reação. Então, agora, existem várias maneiras de lidar com isso de uma forma até mais ecológica. Por exemplo, se você morar numa casa, você tem condições de ir afastando ela com produtos tipo borra de café, ir afastando. E deixar ela no lugarzinho dela que ela tenha condição, até chegar no local que ela tenha condição de sobreviver. Mas isso não é fácil, porque já prejudicamos muito. Não é? Eu aprendi que era colocar cravo. Aí, os primeiros cravos que eu coloquei, espantavam todas. Agora elas passam por cima. Depois elas se acostumam, elas passam por cima dos cravos. Então. Por quê, professora Rosa? Porque a fome é maior, né? Veja, a fome é maior, né? Então, aquilo para elas já é a barriguinha que interessa. Agora, em relação às escolas, concordo plenamente. Tem que começar de baixo. Bem no elementar mesmo. Agora, não essa educação, começamos, mas ainda precisamos melhorar muito. Por quê? O que é que eu vejo nas escolas? Muito aquela questão romântica, né? Porque o animalzinho, porque não sei o quê, tá. Ontem eu estava... Então, é assim, o que eu vejo que é um trabalho sério, que por acaso, você veja o que é a conexão com o Amparo, né? Eu, por acaso, vi ontem por acaso, entre aspas, um vídeo de uma cidade sustentável, que é considerada a mais sustentável na Alemanha. Eu vou falando, eu vou ver se eu pego o nome dela aqui. E que, na escola, o que é que eles faziam? Eles levavam os meninos para uma fazenda, onde só tinham energia através de uma célula fotovoltaica, e a água eles tinham que pegar no rio. Porque lá não tem tanta poluição assim, né? Dá para fazer isso. Então, eles tinham que construir. Os brinquedos, eles próprios faziam. Ou seja, era sabe o adobe, que é a antiga taipa?
Então, eles colocavam assim as varetas e estavam tratando o barro e brincando com aquilo, brincando com as cabras, brincando, quer dizer, as férias dele eram em contato com a natureza, eles próprios fazendo os brinquedos dele. Então, esse negócio de apertar o botão e estar lá vendo qualquer coisa não existia. Era o mínimo do mínimo do mínimo para eles sentirem que era o que é a ecologia, o que é sobrevivência, o que é respeito pelos animais e pelas plantas. Então, veja, comparando com a nossa educação, a atual educação no ensino, né, iniciais, é uma coisa teórica, muito teórica, porque a criança está lá envolvida naquele holopensene, aprende aquilo, mas quando vai para casa já não tem nada daquilo. Então, ela quer mesmo apertar o botão e para o videogame, para essas coisas, ela esquece totalmente. Lá não, eles vivenciam. A tua quarta pergunta, qual foi, que eu já esqueci? Eu acho que é o desafio da novas paradas, do foco médico. Ah. Não sei, eu fiz uma mistura, né? Não, mas produto cosmoético, não fez sentido. Olha, o nome da cidade alemã, que eu vi ontem o filme, você pode ver no YouTube, é Freiburg. Ela é uma cidade, veja a curiosidade, ela foi construída no século XII. Mas os alemães, no sudoeste da Alemanha, ela está sendo, tudo que é novo é nesse sentido. Então, lá tem ela é considerada o maior símbolo de consciência ecológica. Lá as pessoas andam de bicicleta, bonde, nada de muito anormal, mas é a questão do costume, do uso, da prática. As casas são passivas, tecnologias passivas, que é exatamente as tecnologias de a gente fazer as coisas de uma forma natural, por exemplo, com ventilação, troca de ar, o teto verde para evitar tanta incidência solar. Então, são coisas assim, passivas, não precisa digamos assim, de um motor, de acionamento de um botão, de uma tecnologia mais complicada para poder ter aquela, como um ar-condicionado. Não precisa disso. As casas que estão sendo construídas lá só são 10% mais caras do que as casas tradicionais. Então, você veja, aí tem um morador dizendo que isso se dilui em 2, 3 anos. Né? E tem o maior prédio solar, é o Infocenter, de 4.500 metros quadrados, que tem carbono zero. Ou seja, ele não emite nada de carbono. O teto dele é todo com placa solar. Então, eu recomendo que vejam esse vídeo, né? Talvez a busca seja Freiburg, Freidburg. Então, você vai sentir o que é realmente pensar na natureza e agir. Está lá, é a prática. Tem a teática, né? 1% teoria e lá 99% de prática. Parece tão distante, né, Sônia, da gente, assim, parece tão distante isso, quer dizer, na Alemanha, na Suíça, e a gente aqui... Não, mas veja, deixa eu aproximar mais. Portugal, né, mais próximo de nós, está muito bem na questão das energias renováveis. Né? Curitiba, né, é considerada a que está em melhor situação. Essa pessoa que faz esse jardim suspenso em São Paulo. Pois é. Então, não é que esteja distante. Esse é o tipo de pensamento que a gente tem que reciclar. Não é? Porque, primeiro, a distância é o quanto está dentro de você. Primeiro, se você procura, digamos assim, entrar nesse holopensene, pesquisar, se interessar, você próprio vai fazer a diferença no seu meio. E aí vocês vão, todos nós juntos... Veja que eu estou numa situação difícil aqui. Eu pertenço aos dois lados, né? Um pé em cada lado. Né? Sou arquiteta, estou dentro da indústria da construção civil, e, ao mesmo tempo, sou usuária, sou consumidora. Mas o que eu vejo é que a gente tem que realmente começar a falar, pesquisar, perguntar. E, assim, a gente pressiona tanto os órgãos decisores, né? A política, quanto todo o elenco da indústria da construção civil, né? Desde os produtores aos fabricantes, né? Quem extrai, quem fabrica, quem especifica, quem constrói. Então, isso é uma questão, é um movimento pessoal. Eu não vejo outra saída. Se alguém
tiver uma outra ideia, por favor, me comunique, porque o meu limite foi aí. Sônia. Pois não? Obrigada e parabéns pelo verbete, né? Obrigada. E, Sônia, eu gostaria de perguntar ali na página 2, sim, tá, na parafatologia, na quinta linha de baixo para cima, sim, você fala do fitoectoplasma proporcionado à remissão de mini-doenças. Eu gostaria, assim, que você comentasse se você já teve alguma experiência e alguns exemplos para dar para a gente a respeito disso. Olha, eu falo até aqui na fatologia do paisagismo, não estou encontrando aqui, mas é o paisagismo assistencial, né? O paisagismo é o tratamento de uma área com plantas, com caminhos. E quando você entra em contato com essa natureza, com essa fitoenergia, que é a mesma, que a base é a lignina, você se sente mais tranquilo. Quando você se sente mais tranquilo, você fica mais estabilizado, e aí a sua imunidade fica melhor, e você consegue, doenças, você consegue reverter isso. Também os hospitais, hoje em dia, já estão criando pátios, né? Pátios exatamente para que os pacientes, principalmente os mais graves, que estão mais estressados, que vêm de coma, que estão, assim que eles podem sair daquele contexto ali de UTI, né? Que estão mais fortes, tem que tomar, pelo menos, ir para o jardim, que o próprio hospital já prepara, e ficar ali umas horas contemplando a natureza, equilibrando, que exatamente é o equilíbrio. O equilíbrio é que vai trazer o seu sistema imunológico fica melhor e você debela as pequenas doenças, né? Que basicamente pequenas doenças, alergias, resfriados, não sei o quê, tem muito na base o desequilíbrio imunológico, né? Ok, Sônia. Deu para entender. E viva a Rose Garden, então, né? Eu cito, lembre que eu cito aqui a Rosengarten. Está aqui na feminologia, né? Vamos, então? A verbetógrafa, fatologia, página 2, final da quinta linha. Poderia comentar se a arquitetura ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa é uma realidade? Se sim, por quais motivos a arquitetura verde ainda não é praticada? Olha, isso aqui é o tripé da sustentabilidade, né? Deixa eu encontrar aqui. Patologia, página 2, final da quinta linha. Sim. O tripé da sustentabilidade, que isso aí vocês encontram em qualquer lado, e isso é quase dito como uma... como é que digo? É um mantra. Pronto, obrigada quem soprou aí. Você precisa respeitar o ambiente, né, que tudo isso que nós estamos conversando até então. Você precisa ser economicamente viável, porque não adianta respeitar o ambiente e ser caríssimo, porque aí você também não vai poder ter acesso. Tem que ser economicamente viável. E tem que ser socialmente justa, tem que ter acesso a todos, né? Não é uma arquitetura só para alguns, tem que ser para todos. Eu digo que é uma realidade no sentido de que nós estamos começando a produzir essa arquitetura, sim. Se você for em vários países europeus, Islândia, Portugal, Alemanha, você já tem muito isso sedimentado. Agora, no Brasil, ainda, talvez, por nós termos uma biodiversidade muito rica, aqui os brasileiros estão acostumados com muita abundância, não é? Então, ainda temos muito que destruir. E, por isso, talvez não interesse tanto ao poder econômico, né, à indústria da construção civil, ainda se privar de algumas situações, algumas facilidades. Então, o que é que eu posso responder? Está tudo meio parcial, que eu não posso dizer nem que sim, nem que não.
né? Isso ainda é uma evolução, mas ela é concreta, é viável. Tem muitas, se você vê na última parte do verbete, a questão das aeroenergias, tem muitas tecnologias que está sendo praticada no mundo todo. Uma questão que eu vi é que, veja, nós brasileiros estamos desenvolvendo tecnologias para buscar petróleo no pré-sal, lá no fundo, não é? Mas ainda não despertamos que por que a gente não tenta desenvolver uma tecnologia para pegar o calor, a geoenergia do subsolo, não é? Então, na Islândia, quase 100% da energia e da água quente, a energia elétrica e a água quente, é com a geoenergia. Eles vão lá, eles têm tecnologia para isso. Né? É bem verdade, que eu não quero deixar, tem que ser imparcial, né? Que essa é uma tecnologia, assim, lá na Islândia tem muitos vulcões, portanto, a geoenergia está mais, digamos assim, mais rasinha, né? Está mais no pé. Aflorada. Então, não é em todo lugar que isso dá, mas nós temos tem outras opções, né? O sol, em todo lado tem sol. Né? Todo lado tem vento. Eu acho que a síntese é que a gente só evolui com o sofrimento e a dor. Enquanto aqui tem muito verde, muita água, a gente está ainda... Os países europeus, eles já passaram por 2 guerras, com muita escassez. E eles também não têm tantos recursos. Né? Eu morei em Portugal, estou citando muito Portugal porque eu conheço mais a realidade de lá. Eles, 70% da balança comercial deles é para comprar petróleo. Então, veja, eles têm que desenvolver, eles não têm outra opção. Então, eles têm, desde 2004, que eles têm a maior usina de painel fotovoltaico no Alentejo. E dá para... Alentejo é a maior região de Portugal, ela tem 3 cidades. Então, veja, a questão da energia das ondas. Eles têm uma experiência lá também naquelas ilhas Açores, Madeira. Então, eles estão desenvolvendo os ventos também, eles estão muito bons. Por quê? Os bancos lá emprestam dinheiro, tem lá, a gente chega nos bancos, tem lá os panfletos, você quer fazer alguma intervenção na sua casa com energia renovada, nós financiamos, né? Então, tem uma legislação... incentivo, eles têm uma legislação que você produzindo a energia, por exemplo, você instala a energia fotovoltaica, você produzindo aquela energia, o excedente entra na rede, eles compram o excedente para você. Então, você tem vai ter meses, situações que você não vai pagar energia, você está vendendo e é obrigado a comprar. Na Alemanha também, eles são obrigados a comprar o excedente de energia que você produz. Mas veja, aqui... E você tem mais facilidade. Vamos para frente. A gente tem bastante pergunta aqui. Patologia, página 2, 6ª linha de baixo para cima. Como utilizar a lignina potencializando a TENEPS e a escrita tarística? Você já falou, se você quiser dar uma síntese. É porque a lignina é o fitoectoplasma da planta. Ela potencializa, ela ajuda a expansão da nossa energia também. Então, quando a gente está expandido, a gente funciona melhor, o mental soma age melhor, a gente entra mais fácil em contato com o mental soma e pode escrever melhor, obviamente, se tiver a experiência e quiser escrever. Em relação à TENEPS, pelo fato de ser uma doação energética diária, você não está ali só com a sua energia, você está potencializando com a energia da planta também. Em paradoxologia, página 4, 3ª linha, poderia comentar o paradoxo de a verdade inconveniente sobre a poluição da Terra poder ser conveniente? Pois é, isso aí eu lembrei do... deixa eu ver onde é que está o paradoxo aqui. Certo. Eu lembrei daquele vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, né? E o que é que acontece? Ele ganhou até um prêmio Nobel, né? Eu estou tentando encontrar aqui, falando e tentando encontrar, mas é minha cola. Tentando encontrar a minha cola. Mas eu vou falar assim mesmo. Então, o que é que acontece?
pelo cargo que ele ocupava, né, vice-presidente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos nunca colabora muito, né, com essa questão da sustentabilidade. Por que não colabora? Porque eles têm onde pegar, eles fazem nos países subdesenvolvidos, pegam os recursos daqueles países e fazem se utilizam daquilo. Então, eles não estão interessados em preservar o ambiente. Então, pelo fato do Al Gore ser o vice-presidente dos Estados Unidos, isso teve uma repercussão muito grande. E até ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007. E ele diz exatamente: nossa habilidade para viver no planeta Terra, para ter um futuro como civilização, é um problema moral. Ou seja, a questão do produto cosmoético, que eu esqueci de falar para você, né, de explanar mais. Que é exatamente, se a gente tem cosmoética, aqui ele está falando moral, de ética, mas se a gente amplia isso na cosmoética, imagine que tipo de produto nós não teremos. Né? Então, é basicamente por causa dessa polêmica toda, deu uma polêmica no mundo todo, que eu achei, por exemplo, o que eu estou falando agora é uma verdade inconveniente. Por enquanto. Por enquanto, A gente tem confiança de que isso aqui vai pegar. Construção Verde vai pegar. Tudo bem? Tudo bem. Filologia, página 5, poderia comentar o motivo da inclusão dos amparadores Xamã, Quilim, reurbanizador, Rose Garden, Rosa dos Ventos e Monja no contexto do verbete? Olha, muito boa. Aliás, as perguntas estão sendo ótimas. Eu, na verdade, no verbete, eu comecei, como eu tenho assim quase como uma senha. Eu termino minhas frases enfáticas sempre com Reurbex, né, que eu acho que eu estou muito inserida nisso. Então, eu achei que devia, como eu estou assim, sugerindo às pessoas a questão da ação, né, de se reciclarem. Então, o reurbanizador significa, ele está fazendo, superentendendo a Reurbex, que significa reeducação. Então, eu achei que era bem colocar o reurbanizador. Mas aí depois eu vi, poxa, mas aí não tem nenhuma amparadora. Aí eu fui para a monja, porque a monja, a Serenona Monja, ela que está nos ajudando a divulgar a Conscienciologia no planeta, né? Digamos assim, a enciclopédia da Conscienciologia, né, foi sugerida por ela. E o que é que está na essência da Conscienciologia e da enciclopédia da Conscienciologia? O autoconhecimento, não é? Então, nós precisamos ter esse autoconhecimento para podermos ter a autoconsciência verde. Não sei se a monja sugeriu, de fato, eu não tenho essa lembrança, eu acho mas eu sei que que ela fez. O professor Valdo tem um verbete que ele chamou de legadologia, que foi uma visita que a monja fez a ele, e aí isso tem escrito, né? Sim. Que ela diz para ele que é o mega legado, que nunca, em época nenhuma, pois se deixou um legado da Conscienciologia tão forte, tão impressivo como a enciclopédia da Conscienciologia. E nesse verbete dele, que é do DAC, DAC é Dicionário dos Argumentos da Conscienciologia, foi ali que ele convocou a todos nós para contribuirmos aqui, participarmos da enciclopédia junto com ele. Faz todo sentido, professora Rosa, porque a reurbanização significa a reeducação. E a educação se faz com registros, não é? Tem que deixar registrado, tem que escrever. Eu acho que quem está engajado na reurbanização tem que deixar uma obra escrita mesmo, não pode ser de palavras, né? Aí, voltando aqui, aí depois como eu optei pela intrafisicologia, eu fiz no âmbito da energossomatologia, aí eu me lembrei do Serenão Quilim. Na verdade, não me lembrei, eu fui ler, aí eu vi, puxa, o Quilim. E eu perguntei ao professor Valdo, disse que ele era fera, né, na questão da energia. A energia, ele aqui, lá, quilômetros, ele já estava ali dominando tudo. Aí, para não ficar assim, ímpar, né? Eu fui para a Rosa dos Ventos. Afinal de contas, eu sou voluntária da Intercamp, que a Rosa dos Ventos nos ajuda. Então, pelo próprio nome, né, dos ventos, Natal tem muito vento, usa muita aeroenergia. E a questão também da Rosa dos Ventos, ela
tem uma característica, ela amplia muito o metossoma. Tem alguns livros que foram até, alguns voluntários daqui do CIE, que dizem que o ponto de partida no livro foi quando chegou em Natal. E aí eu me lembrei que no acoplamentário, sempre que eu estou lá, aparece sempre xamã. Né? Tem uma concierge xamã que tem atua lá no acoplamentário, e eu fui vendo, eu estava escrevendo esse verbete, ele apareceu também. Aí eu disse, bom, vou colocar o xamã. Aí lembrei da Rosengarten, que também é muito boa na fita. Mas essas lembranças têm a ver com a arquitetura verde, né? Todas elas. Sim. Porque é assim, não é a questão só da energia. O reurbanizador, a questão da reeducação. O reurbanizador e a monja, né? Criou as duplas. Criei as duplas, baseado no que eu estou falando aqui. Né? É uma evocação boa. Professora Sônia, voluntariologia, página 3, segunda linha, poderia falar sobre o voluntário aprendiz da empresa conscienciocêntrica verde? Esta empresa seria só da Conscienciologia ou poderia ser também empresa privada? Olha, a EC, né, nós temos a INCE, que é a Instituição Conscienciocêntrica, e temos a EC, que é a Empresa Conscienciocêntrica. Não, qualquer pessoa pode ter uma EC, desde que observe, né, que tem a teática do paradigma consciencial, que passa muito pelo autoconhecimento, pelo respeito. Então, você querendo, digamos assim, montar uma EC, uma empresa conscienciocêntrica, basta você começar a estudar o paradigma consciencial, que você vai observar princípios que você vai implantar. E aí seria uma outra boa forma de difundir isso tudo que eu estou falando aqui. Alô? Oi, Sônia. Só para chegar junto naquilo que você tinha falado sobre as empresas de eletricidade que compravam de volta a energia. Sim. Tem algumas empresas no Brasil que já estão fazendo isso. Uhum. Eu não sei exatamente quais, mas eu sei que lá no Rio de Janeiro a empresa que faz lá, ela compra já. Então, excedente, né? Eu li também sobre isso. Para quem produz energia em casa e quiser. Eu vi também. Muito obrigada pela informação. Eu não consegui essa informação aqui no Brasil. Eu não sei se é São Paulo também, não. Eu sei que tem algumas empresas que já estão fazendo isso. Então, é um reforço, né? O que ele está contribuindo é um reforço àquela pergunta anterior, se já existe, né, essas políticas. Nós temos ainda algumas perguntas, vamos ver se a gente consegue vencê-las. Essas perguntas agora vêm de Madrid para você. A verbetógrafa, coloquiologia, página 1, primeira linha. Você já explicou a primeira, eu vou ler só para você ver a repercussão. Aí você explica a segunda. Poderia explicar o despertar da rã cozida e a hora de a onça beber água com o tema do verbete? Certo. Bem rapidamente, o despertar da rã cozida já foi logo no início explicado, que é exatamente você se deixar ficar naquele marasmo, ficar esperando, na zona do conforto, não querer tomar uma decisão. Então, basicamente, é isso. Agora, a hora de a onça beber água é a hora que nós estamos vivendo, né? Porque, veja, eu gosto muito de ver aqueles filmes, safari, na África, né? E eu vejo que, na hora, os animais estão ali tomando água, tudo, mas quando chega na hora da onça beber água, todos fiquem alerta. Tá, né? Então, é precisamente esse momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter esse alerta, esse olhar. Não temos mais como esperar, não precisamos, até porque a rã já está cozida. Né? Não, está cozida. Para muita gente a rã já está cozida. Sim, já. Então vamos lá, fatologia, página 2, terceira linha de baixo para cima. O que a verbetógrafa teria a aconselhar aos adolescentes que desejam se graduar em arquitetura atualmente? Como podem trilhar o caminho dessa profissão com maior confiança no futuro? Olha, eu vejo que a graduação de arquitetura pode ser em qualquer universidade. Agora, você não vai...
já faz muito tempo que eu estou formada, mas eu vejo os estagiários que chegam no meu trabalho pensando há 30, 40 anos atrás, a mesma coisa. Então, eu acho que o ensino universitário não mudou muito. Parou, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Na Europa, eu já vejo alguma mudança. Então, o que é que eu aconselho? Não é desistir, não. Se gradua em arquitetura e faz pós-graduação, mestrado, doutorado nessa área. Pois é, autodidatismo. Assim, o meu mestrado é em construção, mas eu só vi uma disciplina, né? Eu procurei ser autodidata. Mas agora já tem saído livros, pesquisadores, né? Sim, eu tenho o livro Casa Saudável, você apresenta-se aí arquitetura descalça, daqui a pouco mas já tem o que eu vejo é que assim, não é o fato das universidades ainda não estar preparada para esse tema que a pessoa vai ficar fora disso. Não. É a questão do interesse, da afinidade. Então, pode muito bem. E assim, durante o curso, porque eu acho que essa pergunta foi boa nesse sentido, que os próprios alunos é que têm que tirar da zona do conforto os professores, porque eles são professores catedráticos, estão ali ganhando o dinheiro dele no conforto, né? Dá aquela aula padrão, pronto, vai para casa. Então, o fato dos alunos irem, eu quero aprender mais sobre isso. Ele vai ter que pesquisar. Então, os próprios trabalhos, temas de trabalhos dos alunos, se forem nesse sentido, os professores vão ter que se enquadrar, entendeu? É uma excelente ideia. É um movimento de aluno para professor. Sim, claro, é a mesma coisa o movimento dos usuários, consumidores, em relação aos fabricantes, né? Para a fatologia, página 2, sexta linha. Quais as principais ações inexperientes você encontra na elencologia da indústria da construção civil com as bioenergias? Poxa, eu acho que eu fui até muito boazinha, porque antes de eu conhecer a conscienciologia, essa parafatologia foi praticamente minhas experiências. Antes de eu conhecer a conscienciologia, eu não tinha essa ideia de energia, de troca de energia. Eu gostava muito da cultura chinesa, do Feng Shui, a questão da acupuntura. Então, eu sempre fui afinizada com isso, mas não tinha nenhuma ideia da questão bioenergética. Como é sério, é uma troca a todo momento. É vital, é inerente à consciência, não é? Então, se houvesse uma educação, uma política, olha, já volto até uma questão de uma política, né? Que os elencologia da indústria da construção civil precisassem se graduar, fazer cursos nessa área, eu tenho certeza que muita gente iria repensar as suas ações, porque a questão energética, o vai e vem, né? Você é anticosmoético, você recebe também anticosmoética. Você emana energia boa, você também recebe energia boa. Então, nós precisamos melhorar esse holopensene. A verbetógrafa para a fatologia, página 2, 11ª linha, de baixo para cima, poderia falar do abrigo ambiental sadio aos alunos egressos do curso intermissivo pré-ressomático? Sim, é isso aí que está relacionado a outras frases, né, que vem anteriormente, mas, na síntese, é o seguinte: nós temos, a consciência não morre, tem um ciclo ressoma, dessoma, ressoma, dessoma. Então, eu que estou dentro da indústria da construção civil, tenho uma responsabilidade enorme de deixar o ambiente até melhor do que eu encontrei. Eu tenho que colaborar para isso. Porque quando eu ressomar, ou tiver outra existência, eu vou encontrar um ambiente melhor do que eu deixei e mais propício à execução da minha PROEX. Então, se você deixa um passivo, deixa poluição, o que é que você vai encontrar no futuro, né? Em outra ressoma? E aí eu faço uma pergunta que eu me fiz. Quanto de passivo ambiental eu já deixei nesse planeta? Quanto eu já destruí para estar preocupada com esse tema agora? E é isso, é a lei da causa e efeito. Você se preocupando hoje, você tem o amanhã.
Em caracterologia, página 6, poderia explicar os itens dessa sessão? 3 itens, né? Sim. Eu acho que tudo que nós estamos falando, debatendo aqui, todas as contribuições, passa muito pelo PENSENE, que é a unidade de medida da consciência, né, de manifestação da consciência, que PENSENE, pensamentos, sentimentos, energias. Então, essa unidade de manifestação da consciência tem que estar equilibrada. Por exemplo, se nós temos o pensamento, com todas essa numerologia que eu coloquei, né? Se a nossa intenção, a nossa vontade, o nosso discernimento, nossos hábitos, né, comuns, nosso consumo, aí nós temos uma autoconsciência verde, que foi quase que a mesma resposta para uma pergunta que fizeram anteriormente, né? Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, começando a mudar o pensamento. Aí o pensamento, ele reflete nos sentimentos. Se você tem todo um pensamento verde, uma autoconsciência verde, os seus sentimentos serão de respeito à coevolução, aos seus compassageiros evolutivos, que são os animais, as plantas e seus próprios as próprias pessoas que te acompanham no teu grupo karma. E você vai ser mais solidário, porque você está pensando no outro e nas consciências que podem também, que podem e devem e têm o direito de evoluir, que são as plantas e os animais. A vivência do senso universalista, que eu acho que isso é o principal. Ainda estamos pensando muito em nós, nas nossas necessidades, em detrimento da necessidade dos outros. E isso aí é um treinamento para a gente alcançar a mega fraternidade, né? Que é um sentimento ainda que eu mesma vou precisar ainda ralar muito para vivenciar esse sentimento, né? Mas pelo menos já estou atenta. Então, você tem um pensamento, se você tem seus sentimentos, aí qual é a sua energia? O que é a ação? Né? A energia é o ato de... você transforma a energia em ação. Aí eu coloquei exemplos de várias ações que já existem, que estão ao nosso alcance. Por exemplo, o Projeto Verde. Eu posso fazer um Projeto Verde ou outro arquiteto que tem essa afinidade. O Steel Framing, que é a construção a seco. Quanto menos desperdício você tiver na obra, você está colaborando para reduzir a intervenção nos ecossistemas. A tinta natural, que eu até falei aqui, que você dá condição aos materiais secarem com mais rapidez, sem provocar também tantas alergias, né? Tem gente que é alérgico em relação às tintas que tem mais produtos químicos. O vidro autolimpante, que já existe essa tecnologia. Os circuitos elétricos independentes, ou seja, quando você entra no ambiente, você acende todas as luzes. Não, o ideal é você acender as luzes por setor, pela sua necessidade. Então, se você tiver circuitos elétricos independentes, você tem esse controle. A iluminação de tarefa, que é uma coisa que eu vejo que as pessoas colocam muita lâmpada no teto e na sua mesa de trabalho não tem nada. O ideal é você ter uma iluminação para não provocar tanta sombra, mas você ter perto de você uma lâmpada que mais na sua mesa de trabalho. Então, desde que não seja essa, né? Então veja, é a questão do projeto elétrico. Por isso que é importante você contratar uma pessoa... Hein, Sônia? Desde que não seja essa lâmpada econômica, porque essa dá câncer. Sim. E dá problema na vista. Sim. Também. Eu fiquei com problema de melasma, exatamente, porque quando eu estava fazendo meu mestrado, eu passei muitas horas com essas lâmpadas, uma lâmpada enorme que eu usava. Ela tem mercúrio. E manchou toda a minha... Quer dizer, eu já tenho uma predisposição, mas ali desencadeou. Né? A questão do sensor de ocupação. Você entra nos ambientes, ele acende a luz, ou quando você sai, apaga. Então, é para você não ter aquele desperdício de energia. O temporizador, né, que você pode ficar...
você gradua a luminosidade da lâmpada, mais um pouquinho ou menos um pouquinho, dependendo da sua necessidade. O dimmer, que é exatamente... Aliás, o temporizador, eu me enganei. Esse é o dimmer. O temporizador, exatamente, em X tempo, apaga, né? O eletrodoméstico de baixo consumo de energia, que é aquilo que foi perguntado até no Procel, né? Tem aqueles, o tipo A, que é o melhor. O manual do proprietário, que é meu pezinho na conservação, que eu acho que todo mundo devia ter. O construtor deve entregar ao proprietário o manual, como ele deve lidar com a conservação de cada material. Isso é muito importante, porque quem não é da área não tem a obrigação de saber, mas tem o direito de ser informado, né? A coleta seletiva dos resíduos, que isso aí todos nós já temos uma certa consciência, fazemos, mas assim, ainda tem uma dificuldade, que podemos até fazer a coleta seletiva no edifício, dentro da nossa casa, mas quando junta no caminhão do lixo, vai tudo junto. Né? Tem muitas cidades que é só para inglês ver mesmo. Né? Então, temos que ter esse cuidado. Por que eu citei aqui? Além de ser um hábito correto, bem ecológico, em respeito ao ambiente, você, na edificação, você tem que reservar o espaço para aquilo. Senão, os apartamentos são cada vez menorzinhos, não tem onde botar. Então, você tem que prever aquilo, senão você não vai incentivar a pessoa a fazer isso. Né? E a pegada ecológica, tem vários sites na internet que você clica ali, pegada ecológica, então você vai medir digamos assim, seu DNA, o seu registro, sua identidade, de quanto você consome ali. A minha ainda está em 1,5 planeta, ou seja, se todo mundo tivesse os meus hábitos de consumo no mundo, precisaria de 1,5 planeta para sustentar. Os americanos acima de 4, 5 planetas. Né? Então, o edifício também deve ter essa pegada, porque se você ver desde o processo da extração, do planejamento do edifício até a demolição, como eu mostro na taxologia abaixo, ele vai ter também uma pegada ecológica. Né? Então, é essa preocupação, essa é a síntese. A professora Rosa é matemática, isso aí pode quantificar. Pode ser? Em Conclusiologia, página 6, poderia comentar a respeito da qualidade das construções de casas em 24 horas por uma impressora 3D gigante? Trata-se de nova maneira de construir? Olha, eu não conheço essa tecnologia. Mas como eu disse, no início, eu estou aqui defendendo princípios para a pessoa raciocinar. Né? Não vou devolver a pergunta, porque não dá. Mas eu gostaria de dizer só o seguinte. Essa tecnologia, ela está adequando o projeto ao local? Ela está adequando aos materiais que estão disponíveis naquela região? Ela está adequando à economia dos recursos naturais? Então, eu não conheço a tecnologia, mas tem algumas perguntas, são assim, perguntas tipos princípios, né? Pode até usar esses princípios aqui. A relação homem-natureza, como é dessa tecnologia? A relação ambiente construído, ambiente natural. Resíduos, desperdícios na hora de construir. Relação custo de operação e bem-estar dos usuários. A relação limpeza e manutenção, como é que é ao longo de 80 anos, 100 anos? Como é que é essa... a relação decisão socioeconômica e impacto ambiental. E a relação redução de entulhos, reciclasse materiais. Depois, ao final da vida útil dessa edificação, você pode reciclá-la, você pode reutilizá-la. Então, se você responder esses princípios, mesmo sem conhecer a tecnologia, dá para saber se é sustentável ou não. Professora Sônia, Fatologia, página 2, 12ª linha. Poderia comentar sobre as incertezas e contradições coexistindo na conceituação da arquitetura sustentável? Eu penso que você já respondeu, mas faz uma síntese. Eu já respondi, mas assim, eu vou fazer... se tudo que nós estamos conversando aqui, por ser uma tecnologia, assim, não é uma tecnologia nova, porque eu poderia até
A arquitetura vernacular, que eu coloco aqui, eu acho que é no polinômio, né? Desde a oca, a caverna, a palafita, todas são arquiteturas verdes, porque é produto do costume de uma sociedade. Então, se... desculpa, professora Rosa, eu me perdi. Ela está perguntando sobre as incertezas e contradições Sim. coexistindo Sim. na conceituação da arquitetura sustentável. Sim. Então, o que acontece? Já havia uma arquitetura sustentável. As próprias sociedades desenvolveram para cada ambiente, até no deserto você tem as tendas, né? Que é mais levinha de deslocar. Então, as sociedades, as culturas já desenvolveram. O que há muita contradição ainda, porque há muito conflito de interesse. Né? E nós ainda não sabemos o que queremos, ainda não estamos situando, porque é uma discussão muito nova, da década de 70 para cá, só que ocorre que, para uma mudança de pensamento, de posturas, de tecnologias, para uma mudança de hábitos, isso é tudo muito novo, uma mudança de ciência, né? De fazer as coisas diferentes, é uma coisa muito nova. Pode ser até, em termos de cronologia para a gente, ser uma coisa assim, já antiga, né? Mas, para desenvolver novo paradigma construtivo, ainda é muito novo. Por isso que há tantas incertezas, estamos aprendendo. Olha, ainda ficaram 2 perguntas, mas a última é uma indicação de uma revisão aqui. A segunda você já respondeu, que é sobre o telhado verde. A gente agradece, então. Eu só queria tem uma revisão para fazer, é permacultura. Eu coloquei permeacultura. Depois a gente revisa depois aqui a gente para o pessoal também arrumar, né? Tá bom. Mas então a gente agradece, nosso tempo já se esgotou, a gente continuaria, né? Se pudéssemos continuar, daqui saímos com uma casa pronta, verde, né? Mas enfim, não dá. Então a gente vai aguardar outros verbetes seus, que a gente sabe que você vai ter verbetes ainda nessa área para fazer, né? Então, a gente aguarda, a gente parabeniza você. Eu, pessoalmente, agradeço esse tema, porque é muito importante para a minha vida pessoal, inclusive. Agradeço a todos vocês a presença, as perguntas, as energias aqui trocadas, aos teletertulianos também, e passamos, então, para os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Hoje teremos o recado do programa Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Estou aqui para falar novamente sobre o programa Amigos da Enciclopédia. Vocês sabem qual o objetivo do programa Amigos da Enciclopédia? Então, esse programa, ele objetiva viabilizar financeiramente a manutenção de toda a estrutura necessária para a elaboração da enciclopédia da Conscienciologia. Temos o holociclo, a holoteca e também aqui o tertuliário, com a transmissão diária das tertúlias. E parte desse recurso é destinado também para aquisição de dicionários, livros e periódicos. O aluno que fizer adesão ao programa, ele terá acesso ao Holoserver, o site de pesquisas da enciclopédia. E também ele poderá realizar o download gratuitamente da última versão da enciclopédia. Os interessados a aderir a este programa poderão entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 3525-2652. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Ciúme, especialidade psicossomatologia, verbetógrafa Cristina Heppner. Boa tarde, obrigada.